Já faz algum tempo que eu venho ignorando os e-mails desse cara, mas hoje eu resolvi contar para vocês. Será que eu fiz um bom negócio? Bom, ele se diz um atravessador, um recrutador de sete além. Será que ele é mesmo? Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Tá todo mundo clicando e conhecendo esse curso de viagem astral que eu tô divulgando. Acho que só tá faltando você dar uma olhada. Esse curso é excelente porque é o único que ensina a fazer viagem astral consciente, visitar outros mundos, outras pessoas, investigar, aprender, ajudar, estudar no astral com segurança e muito discernimento. Nesse curso, segundo o próprio Pava, o criador, você já conseguirá sua primeira projeção astral nas primeiras horas. É um curso 100% online com muitos módulos sobre viagem astral, onde você aprende a utilizar o seu corpo astral de maneira totalmente consciente. Galera, o Pava tem mais de 10 anos de experiência e estudos nesse assunto e ele te ensina a se proteger para você não ir para lugares errados e nem encontrar seres negativos. Dá uma pesquisada sobre o Pava, vocês vão ver. Esse é o único curso que ensina a técnica da câmara projetiva e algumas horas de outras técnicas também muito fantásticas. Olha só, chegou a hora de você projetar o seu corpo astral, plasmar amigos e objetos astrais também, visitar lugares que sempre desejou ou que nunca imaginou visitar e voltar para o seu corpo com total controle e segurança. O que acha? Vamos nessa? O link para o curso está na descrição do vídeo, mas eu vou deixar aqui um QR Code na tela para você acessar a hora que quiser, porque eu não sei quanto tempo vai ficar disponível, tá legal? Eu já recebi muitos e-mails desse cara, cada vez ele envia por um endereço de e-mail diferente. Sempre que eu dou reply na conversa, respondo a pergunta que ele fez ou ao e-mail que ele mandou, o e-mail de resposta volta dizendo que o destinatário não foi encontrado, como se a conta que ele tivesse usado tivesse sido encerrada. Ou seja, ele deve criar uma conta, mandar um e-mail para mim e encerrar. Eu acho que é isso, né? É o mais normal. Acho que ele faz de propósito, não sei. Bom, ele mandou vários e-mails se apresentando como um atravessador, um recrutador de sete além. Hoje você vai saber um pouco mais sobre isso, nesse que é um dos melhores relatos em muito tempo. Mas antes, por favor, já deixa seu like que não te custa nada e me ajuda muito. Deixa seu comentário agora, antes de ver o vídeo e depois deixa outro. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, interage comigo. Me segue nas redes sociais, @oficial7além, @Luciano Milici. Ajuda o canal comprando uma camiseta, se tornando membro ou até comprando o curso do canal do Pava. Só assim eu poderei trazer mais e mais relatos legais como esse que, para mim, é um dos melhores em muito tempo. Vamos lá? Luciano, meu nome é Orias Marques. Eu tenho 30 anos. 30 também é o número de equipes que eu emprego. Você vai ignorar este e muitos outros e-mails que eu vou lhe enviar, até que um dia, ainda neste ano de 2022, você lerá todos, ficará de queixo caído e até gravará vídeos com o conteúdo. Poderá até fazer uma playlist sobre esse tema, se o público do seu canal achar interessante. Sinceramente, eu não me importo. Eu sou aquilo que você chama de atravessador ou recrutador ou até já chamou de coiote. Eu posso transportar pessoas para quaisquer universos, os quais eu chamo de mansões, mas são universos, realidades, existências e dimensões. Antigamente eu só vinha por meio de convocação, de invocação, mas agora, como o mundo está mudado
Em muitos aspectos, como o ódio prevalece ao amor e o ser humano está se entregando a uma intolerância, ao julgamento e à violência, eu e os meus irmãos fomos habilitados a caminhar entre vocês. Antes, estar aqui entre vocês era muito doloroso para a gente. Agora é praticamente a mesma sensação de estarmos em casa. Não há diferença. Pode-se dizer que vocês vieram até nós e não o contrário. Bem, dos meus muitos e muitos irmãos, eu sou aquele que localiza e leva as pessoas até as mansões. Diferente de antes, eu não espero que me chamem e nem faço acordos, combinações, nada disso. Eu enxergo quem pode e deve ir, assim eu levo a pessoa. Detalhe, as pessoas que eu levo nunca voltam. Elas nunca vão voltar para te contar nenhum relato. Como o assunto do seu canal é a mansão batizada de Sete Além, vou me ater apenas aos transportes que eu faço a essa mansão. Não falarei de nada fora disso. Hoje, nesse primeiro e-mail, eu vou te contar 3 casos de transporte. Os 3 referem-se a Sete Além, porém, há alguma diferença significativa em cada caso. O primeiro caso foi o de Júlia. Júlia era uma mulher de 28 anos que, no mesmo ano, sofreu uma grande decepção amorosa e foi demitida do trabalho. A falta de recursos financeiros a fizeram perder muito de suas economias e bens, e para piorar, com parentes distantes, Júlia se encontrava sozinha na cidade onde morava. No dia 23 de março de 2019, Júlia decidiu acabar com a própria vida. Ela teria que deixar o imóvel que ela estava morando, alugado, na virada do mês, e estava há 2 dias sem comer. A luz já havia sido cortada e ela tinha dormido direto por 12 horas. Cheia de dívidas, com aluguel atrasado, com todas as contas atrasadas, Júlia já nem tomava banho mais e realmente tinha desistido de tudo. Normalmente eu não ligo para casos assim. Eu acho deselegante e apelativo, porém Júlia tinha uma verdadeira alma de poeta. De verdade, ela notava a beleza das coisas simples, ela via poesia e ritmo em tudo. Eu bati na porta dela e ela custou a atender. Eram 8 da noite e como não haviam interfonado para falar que eu cheguei, ela achou que poderia ser algum ladrão ou algum vizinho chato. Ela não queria ser vista porque estava em estado realmente deplorável. Ah, esqueci de dizer, Júlia tinha um gato chamado Castanha. Era um gato solto que vivia com ela e também vivia pela vizinhança. Quando Júlia abriu a porta e me viu, ficou espantada. A minha aparência pode ser marcante quando eu quero. Geralmente a minha etnia não é bem identificada, bem como o meu sotaque. Sempre procuro me vestir muito bem, mas eu confesso que às vezes estou meio fora da moda. É difícil acompanhar tantas mudanças, então eu acabo optando pelo clássico. Eu me apresentei e expliquei para a Júlia que eu a levaria para Sete Além. Ela falou que não sabia nem o que era isso e eu disse que era um outro mundo, onde ela poderia recomeçar, que teria muita gente como ela para conviver. Ela não acreditou em mim. Eu disse a ela detalhes absurdos da vida dela, segredos, coisas que ela nem imaginava que alguém saberia, coisas muito íntimas, inclusive pensamentos íntimos dela. Ela se espantou tanto que então ela acreditou. Ela acreditou em mim, mas também achou que estivesse ficando louca. Nesse momento eu falei para ela que eu a buscaria no dia seguinte, por volta da mesma hora. Ela concordou, mas eu ampliei a minha oferta porque o meu objetivo é a satisfação total do meu cliente. Eu dei a ela um cartão de crédito com limite altíssimo, mas altíssimo mesmo, e falei: amanhã, entre 8, 9 ou 10 horas da noite, esse cartão parará de funcionar. Você pode usá-lo como quiser, até para fazer saques em dinheiro. Não fuja que eu te encontro de qualquer maneira. Ela pegou o cartão com receio e eu fui embora. Obviamente, antes de ir, eu disse a ela a senha do cartão e garanti que ele não seria bloqueado até o dia seguinte no horário que eu estipulei. Pelo que eu observei,
Júlia se arrumou de qualquer jeito e testou o cartão na padaria próxima. Ela pôs qualquer roupa, desceu até a padaria e fez um teste. Comprou ali uma coisa baratinha e passou. Então ela testou e pediu alguma coisa para comer. E comeu. E conseguiu pagar. Ela comeu como se não fosse nunca mais comer na vida. Então ela correu até o shopping, que fica a 4 quarteirões da casa dela, e comprou os seguintes itens: um celular, roupas, lingeries, um perfume, um ticket de cinema. Na verdade, 2 tickets. Ela assistiu a 2 filmes naquela noite. O da sessão da 9h30 e o da meia-noite. Então ela saiu do shopping, foi para a região central da cidade e ceiou em uma cantina italiana tradicional e conhecida. Depois foi para um bar de solteiros na mesma avenida. Bebeu muito, conheceu um homem que não quis nada com ela. Então ela perguntou para uma garçonete se ali havia garotos de programa. A moça indicou ali um menino que sempre estava lá, bonito, e ela saiu com um deles. Conseguiu tirar dinheiro vivo no caixa eletrônico, pagou o garoto. Eles foram de táxi para um motel caríssimo, mas a relação durou pouco e ela mandou o rapaz embora. Então ela voltou para a casa de táxi, dormiu e colocou o celular para tocar bem cedinho. Pela manhã, comprou dezenas de envelopes grandes, pardos. Comprou também comida para o seu gato. Foi a um cabeleireiro muito caro, a uma manicure renomadíssima e também a uma massagista. Foi a um restaurante japonês, comeu um pouco, depois foi a um árabe e por último comeu paella. Às 4 da tarde, ela deu R$3.000 para 2 garotos, já eram jovens homens, para que eles arrebentassem o veículo do seu ex-namorado, que era para eles quebrarem o carro completamente e depois bater no homem. Era para que eles batessem muito nesse cara. E ela mentiu para eles, ela falou assim que ela daria o dobro do dinheiro no dia seguinte, após verificar que o serviço estaria completo. Eles acreditaram. Júlia não ficou lá para ver o resultado da sua encomenda, mas foi para casa imaginando que havia conseguido a sua vingança. Um pouco antes do fim do expediente, ela passou na empresa que a demitiu, uma consultoria de recursos humanos. Ela foi recebida na recepção e quebrou, ela mesma, toda a recepção. Ela foi expulsa por um segurança, sob a promessa de um gerente de que ela seria processada nas próximas semanas devido ao vasto prejuízo que ela havia causado. Ela quebrou computadores, quebrou monitores, câmeras, móveis, troféus e cristais que estavam na elegante recepção. Em casa, quando ela chegou lá, feliz da vida, ela distribuiu muito dinheiro nos envelopes que ela havia comprado mais cedo. Fez de uma maneira que ficava impossível de saber que havia dinheiro dentro dos envelopes. Parecia que havia papéis apenas. Eram envelopes grandes e ela mandou muito dinheiro para sua família. Mandou dinheiro também para uma igreja da sua cidade que faz muita caridade e mandou dinheiro para a imobiliária que alugava o apartamento para ela. Interessante pensar nisso porque a Júlia quitou quase todas as dívidas que tinha pelo celular e também por meio dos envelopes. Às 8 horas da noite em ponto, eu toquei a campainha da casa dela, do apartamento. Ela estava me esperando. Eu sabia. Eu sempre sei se a pessoa vai dar trabalho e eu sabia que Júlia não daria. Ela perguntou se deveria levar mala e eu permiti que ela levasse apenas uma bolsa com algumas poucas coisas que não durariam muito em Sete Além. Ela me devolveu o cartão de crédito e eu o destruí. No caminho eu tive que tomar o gato dela, infelizmente. Ela chorou e perguntou por que o bichinho não poderia ir e eu expliquei que aquele era o destino dela, mas não era o destino do gato, que a vida dele seria outra. Ela perguntou como faria para irmos para esse tal Sete Além e eu não respondi. Apenas caminhei com ela a pé por algumas ruas do bairro dela mesmo, conversando
e olhando a noite. E ela comentou em determinado momento: "Nossa, que estranho! Eu não me lembro dessas ruas e dessas casas do meu bairro." Nessa hora eu dei risada. Nem sempre vocês percebem a transição entre os mundos. E isso é ótimo, é divertidíssimo. Larguei Júlia lá no meio da rua e falei que ela jamais voltaria para cá. Ela pediu informações, perguntou como ela se viraria, mas eu não respondi e eu nunca mais a vi. Fiquei sabendo depois que ela demorou alguns dias para entender onde estava. Sofreu bastante, foi hostilizada e ficou apavorada com o lugar e os seres que lá habitam. Chegou a ser torturada e teve que escapar de um lugar que aprenderam. Mas hoje, segundo consta, está totalmente adaptada. Quem a vê pensa que ela é uma local. Às vezes ela tem saudade do gato e da comida do seu lugar de nascimento. Ela fez amizade com algumas pessoas que também vieram daqui, e em especial com um homem, um ex-executivo, que acabou se aproximando muito dela e eles estão iniciando um relacionamento. E nunca mais ninguém soube nada mais sobre a Júlia, que foi dada como desaparecida. O segundo caso que eu contarei hoje é o do Chico. Chico morava no interior de um estado grande do Brasil. Morava ele, a esposa e o filho Davi, de 8 anos. Chico era caminhoneiro, passava semanas longe de casa, voltava bêbado, batia na esposa e arrebentava o pequeno Davi. Gastava grande parte da sua renda com casos de estrada e bebidas. Era intolerante, agressivo, rancoroso e covarde. Bom, geralmente, o homem que bate em mulher ou em filho não tem coragem de encarar outro homem. Eu não estava nem perto da região, mas esse caso me chamou a atenção e eu decidi cuidar pessoalmente de Chico. Isso porque Chico havia empurrado um carro para fora da estrada e causado um acidente fatal, no qual uma mulher e 2 crianças morreram. Foi um acidente noticiado, inclusive, no país inteiro. Ninguém nunca soube que foi a ira de Chico que causou a morte dos 3. Mas ele se incomodou com o carro chique, o carro de patrão que estava atrapalhando a estrada, e deu uma leve jogada com o caminhão para a direita, lançando a pobre mulher na mureta. Ninguém nunca soube que ele foi o causador. Naquele dia, Chico chegou de um carreto e me encontrou em sua casa. Ele estranhou um homem lá, conversando com a mulher e o filho dele. Ele ficou com raiva, mas, como eu disse, covardes nunca se manifestam contra homens, muito menos homens estranhos e ameaçadores como eu. Chico mandou a esposa e o filho saírem da cozinha. A esposa, além de servi-lo em tudo, não tinha outra tarefa senão cuidar da casa. Nem televisão ela podia ver porque Chico dizia que o sistema estava manipulando a mente das pessoas. Já o filho era proibido de tudo, não tinha brinquedos, amigos e nem animais de estimação. Eu expliquei que estava lá de passagem e que queria contratá-lo, falar com ele de uma viagem, a viagem mais importante da vida de Chico. Falei um pouco e ele topou conversar porque pensou que eu fosse rico. Coitado, se ele soubesse que eu sou mais do que um bilionário, ele estenderia um tapete vermelho para mim. Falei para Chico que ele deveria seguir pela rodovia Fernão Dias até um determinado quilômetro que eu passei para ele, entrar em uma estrada de terra, que lá encontraria um depósito. Nesse depósito carregaria um caminhão dele com determinados produtos que ele deveria levar para o Rio de Janeiro. Geralmente esse tipo de serviço é fechado de maneira mais profissional, porém meu poder de persuasão é quase irresistível. Chico topou. Eu passei as coordenadas para ele e fui embora. Ele deveria partir na madrugada seguinte. Assim que eu saí, Chico espancou a mulher por ter me autorizado a entrar e espancou o filho Davi por existir. Foi a maior surra que os dois levaram. Quase tiveram membros quebrados e se machucaram muito. Mas também foi a última surra que eles levaram. Na madrugada seguinte,
Chico saiu e jamais voltou para casa. Isso porque no determinado quilômetro da rodovia Fernão Dias não há estrada de terra. A estrada que ele encontrou lá já não pertence mais a esta mansão ou a esta dimensão. Não é deste universo. No momento em que ele entrou naquela estrada, ele partiu para sempre. Mas ele não sabia. Ele rodou até o diesel acabar. Quando acabou, ele foi atacado por seres estranhos e teve que fugir do caminhão. Até que ele se aproximou de uma cabana, onde encontrou fora dela um homem. Essa cabana ficava perto da serra. Esse homem que ele viu tinha a aparência normal, um homem até que bem arrumado, e Chico foi pedir ajuda a esse estranho. Na hora que ele falou com esse estranho, ele notou que esse homem começou a estremecer e, de repente, inexplicavelmente, esse homem saltou sobre Chico e o espancou violentamente e no final ainda furou os seus 2 olhos. Sim, Chico ainda está vivo, mas em condições horríveis, dolorosas e humilhantes. Sete Além faz isso com você. Ela não te mata rápido, por mais que você implore. Uma semana depois que Chico desapareceu, a família estava um pouco melhor. A viúva, desesperada, conseguiu um emprego de doméstica em uma casa vizinha e o pouco dinheiro que ela passou a ganhar foi maior que o marido dava. O pequeno Davi, mesmo sendo vítima do pai, sentiu falta dele só por alguns dias, até que eu apareci para ele e lhe presenteei com um animal de estimação, um bichinho para ele cuidar e amar, um gatinho chamado Castanha, cuja dona não poderia mais cuidar. Já o último relato que eu quero te contar neste e-mail, Luciano, é um relato do Guimarães. Guimarães era um executivo de uma grande empresa brasileira, um homem de nível gerencial, mas com possibilidade grande de crescer na carreira. Além do grande interesse na área comercial e de negócios, Guimarães também sempre foi atraído por religião, filosofia, estudos sobre sobrenatural, magia, assuntos desse tipo. Ele considerava um hobby curioso. Gostava por interesse mesmo, mas nunca se debruçou muito sobre esse tema porque seu foco maior sempre foi sua carreira profissional e a felicidade da sua esposa e do seu casal de filhos. Até o dia em que os 3, esposa e 2 filhos, morreram em um acidente de carro. Foi um acidente inexplicável durante o dia em uma famosa rodovia brasileira, na área mais vazia e calma. A esposa dele simplesmente jogou o carro contra uma mureta. Não foi detectada falha mecânica ou substâncias químicas na mulher. O acidente simplesmente foi considerado um triste acontecimento. Eu não fui até Guimarães. Ele veio até mim. Pelo método antigo, pelo método das invocações, pesquisas, rituais e todo um aprendizado. Como eu disse, eu não vou mais até as pessoas que me chamam, mas eu abri uma exceção para Guimarães. Quando ele me chamou, disse que queria ir para Sete Além, que ele havia pesquisado sobre Sete Além e ele queria desaparecer e ir para essa dimensão, esse universo de que alguns falam, e ele gostaria de morrer lá. Eu perguntei se ele não preferia ir para o inferno, e ele falou que iria de qualquer jeito, pois depois que ele morresse, ele não se considerava uma boa pessoa, mas que no momento ele queria mesmo era ir para Sete Além em vida, fisicamente. Que ele já conhecia praticamente os principais países do planeta e que depois da perda da sua família num acidente estúpido, ele queria experimentar algo fantástico antes de partir. Eu disse a ele que sim, eu o levaria no dia seguinte para Sete Além. E eu ainda faria melhor. Eu contaria a ele a verdade sobre o acidente da mulher e eu o colocaria diante do verdadeiro culpado. Olha, Guimarães salivou ao ouvir essa minha oferta. Ele nunca imaginou que o acidente havia sido causado por alguém. Ele concordou na hora. Eu disse que eu o levaria no dia seguinte com uma condição. Ele deveria me dar
o seu melhor cartão de crédito e liberar o limite máximo de compras até determinada hora do dia seguinte, sem restrições. Ele estranhou, mas não estava mais interessado em dinheiro, então ele concordou e me deu esse cartão que eu usaria para outra coisa. No dia seguinte, no horário marcado, eu o encontrei em seu quarto, meditando diante do espelho, conforme eu o havia orientado. Então eu falei: coloque o máximo de roupas, mantimentos, uma faca, água e lanterna dentro de uma mala e entre no banheiro. Quando você sair, eu não estarei mais aqui e você também não. Você já estará em Sete Além. Guimarães arregalou os olhos e me obedeceu na hora, se levantou, montou seus mantimentos. Quando foi entrar, eu perguntei assim, por curiosidade: Guimarães, quando você encontrar o responsável pelo acidente da sua família, o que você fará? O matará? Ele respondeu: eu vou furar os 2 olhos do desgraçado. Então ele entrou no banheiro e eu não o vi mais, porque quando ele saiu, estava em uma pequena casa no meio de uma serra em Sete Além. Horas depois, um caminhoneiro veio até ele, em Sete Além, pedir ajuda. No instante em que ele olhou para o caminhoneiro, uma visão tomou conta de seu cérebro e ele viu o acidente da sua esposa, que era o que ele precisava ver. Imediatamente, Guimarães pulou sobre esse homem, que se chamava Chico, e o espancou. Em seguida, furou os seus 2 olhos. Dizem que hoje ele está bem. Ele conheceu uma pessoa, uma mulher, e está apenas convivendo com ela, mas há grande interesse em realmente ficar com ela. Será? Bom, Luciano, eu posso lhe contar não 1 ou 10, não 100 ou 1000, mas milhares de relatos de pessoas atravessadas no Brasil e no mundo em todas as épocas. Pelo menos 20% a 25% dos desaparecidos no planeta não somem por causas humanamente conhecidas. Luciano, não responda a esse e-mail e não tente me encontrar. Apenas espere. Em breve eu lhe enviarei mais. Nos vemos em Sete Além, Luciano. Ou melhor, será que já não nos vimos? Orias Marques. E esse foi o primeiro e misterioso e-mail do homem que se diz um recrutador atravessador, Marquês das Mansões, o homem que te leva a Sete Além. E aí, o que achou desse relato? Para mim, esse é o melhor relato em muitos anos, viu? Gostei demais. Mas essa é só a minha humilde opinião. Deixa seu like, que não custa nada, deixa seu comentário, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me segue nas redes sociais, @oficial7além e @lucianomilice. Ajuda o canal comprando uma camiseta e se tornando membro, ou até comprando o curso do canal do Pava. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice, nos vemos em Sete Além.